Bom dia! Mioma no útero. Especialmente mulheres de 30 a 50 anos, a incidência dessa doença é bem alta. Que opções existem para tratar sem ter que retirar o útero? Você já ouviu falar de embolização? No procedimento, os médicos bloqueiam a passagem de sangue que alimenta o mioma. Um dos sintomas do mioma é inchaço na barriga. O mesmo sinal pode indicar câncer de ovário. Eu lembro que minha barriga ficou um pouquinho mais inchada, mas não foi através disso que eu descobri. É difícil mesmo descobrir o câncer de ovário. Esse que é o grande problema, que ele não tem nenhum sinal e sintoma específico. Então, assim, ele é pouco frequente, mas ele é altamente letal. A Mariana está curada e ainda realizou o maior sonho da vida. Hoje eu tenho certeza que, assim, eles não viriam da minha barriga, né? Isso é o que menos importa. Eles nasceram mesmo do nosso coração, porque foram muito desejados. Que delícia! Hoje a gente vai falar sobre cura, vamos falar sobre diagnóstico e ainda vamos esclarecer. Mioma e câncer de ovário, tem relação? Quem está aqui com a gente é o oncologista Dr. Fernando Maluf e a ginecologista doutora Ana Lúcia Beltrame. Você tem dúvidas? Você tem histórias para contar, para compartilhar com a gente? Então manda 4002-2884 ou usa a hashtag Você no Bem-Estar escrevendo nas nossas redes sociais. Muito bem, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é mioma, doutora Ana Lúcia, para a gente esclarecer aqui a posição que o mioma pode ficar no útero e que tamanhos ele pode chegar, né? O mioma ele é um tumor benigno da musculatura do útero e ele normalmente aparece nas mulheres no menacme, ou seja, naquelas mulheres que ainda menstruam. E de acordo com a posição que ele está e com o tamanho que ele tem, a gente tem diferentes sintomas e diferentes condutas em relação ao mioma. Que posição ele pode estar? Vamos supor que isso daqui é um mioma. Ele é mole, ele é duro, ele é... Ele é fibroelástico, ele é exatamente assim. Assim? Exatamente assim. Então, ele pode estar dentro do útero, que é o chamado mioma submucoso. Esse mioma, esse tipo de mioma, normalmente ele causa muito sangramento menstrual. Então, as mulheres elas têm um fluxo aumentado, cólica menstrual. E para aquelas pacientes que querem engravidar, obrigatoriamente a gente tem que intervir, a gente tem que retirar esse mioma. Que ele pode ser retirado por um processo chamado histeroscopia, que é uma cirurgia que a gente faz por dentro do útero, ou eventualmente com uma combinação de histeroscopia e laparoscopia, que é por cima e por baixo, tá? Além desse tipo de mioma, a gente tem o mioma por fora, né? Esse aqui você tá por fora. Aqui. Eu costumo falar que para as pacientes que é como se fosse um brinquinho, né? Normalmente... Mas onde ele ele tá para fora, exatamente assim. Aqui, pode Isso, aqui, tá? Ele é um mioma subseroso. Esse tipo de mioma, dependendo do tamanho, ele não dá nenhum sintoma. Aliás, 90% dos miomas não dão sintomas, né? E nem sempre precisam ser tratados ou retirados. Mas esse, normalmente, é o que dá menos sintomas, a não ser que ele cresça e fique no tamanho bem grande, gigantesco. Assim. E daí ele pode realmente comprimir ou a bexiga, ele pode comprimir o intestino, dar dor pélvica, enfim, dar esses sintomas. Dificilmente sangramento. Agora, existe um outro mioma que é o mioma intramural, que é o mioma que está na musculatura do útero. Atrás, assim. Isso. Ele pode estar atrás, ele pode estar do lado, ele pode estar na frente. Porque os músculos estão cobrindo toda essa região aqui. Exatamente. Então, esse tipo de mioma, ele dependendo do tamanho dele e da localização, ele também pode dar sintomas, principalmente cólicas menstruais e aumento de fluxo menstrual e, eventualmente, pode até, dependendo da localização, causar dificuldade para engravidar. Por exemplo, ele pode estar aqui, perto das trompas, né? Se ele estiver aqui. Exatamente. Embaixo do músculo que cobre essa região aqui. Exatamente, porque a trompa ela é fundamental para o processo reprodutivo. É na trompa que o óvulo encontra com o espermatozoide. Se a gente tem um processo... Exatamente. Se a gente tem um processo aqui obstruindo, daí provavelmente isso pode dificultar a fertilidade do casal. Tem uma pergunta que chegou da nossa tela interativa, doutor Maluf. Olha lá, da Cleidilene. Mioma pode virar câncer? Doutora Ana Lúcia falou que é um tumor benigno. Pode virar maligno? A resposta clássica é não. Não existe nenhuma possibilidade, relato de mioma virar um câncer de útero. Mas o que acontece, que é super importante, tem um tipo de câncer de útero que é raro, chamado leiomiosarcoma. Ele corresponde a mais ou menos 5% de todos os tumores uterinos e ele vem do músculo pelo qual também o mioma nasce. Então, o que a gente já viu é, às vezes, o patologista recebe a peça, lê como mioma, mas, na verdade, a leitura foi errada e é um leiomiosarcoma. E depois a paciente pode ter, eventualmente, uma recidiva, o que não acontece com o mioma. Então, o mioma que é mioma puro,
ele não vira câncer, ele não é um fator de risco para câncer de útero. Vamos entender um pouquinho mais sobre tratamento de mioma? Valéria Almeida mostra pra gente a técnica da embolização. É uma queixa muito comum nos consultórios. Mioma no útero. Especialmente mulheres de 30 a 50 anos, a incidência dessa doença é bem alta. E geralmente o sinal de alerta vem com um sangramento exagerado durante a menstruação. Também existem mulheres que têm sangramento fora do período menstrual, cerca de metade dessas pacientes têm esses sintomas e para essas pacientes os tratamentos são necessários. Se o útero estiver comprometido pelos miomas, muitas vezes o mais indicado é retirar o órgão todo. Nos casos menos graves, existem outras opções. Tratar só com medicamentos, cirurgia para retirar apenas os miomas ou então fazer a embolização. O objetivo da embolização é bem simples: cortar o fornecimento de sangue que alimenta os miomas. É como se num jardim a gente parasse de regar as plantas. Elas secam e morrem. Com a ajuda de catéteres, os médicos acessam o útero e injetam partículas de gelatina acrílica. Elas vão impedir a passagem de sangue nos vasos dentro do mioma. A partir desse bloqueio do fluxo, o mioma morre e fica com uma pequena cicatriz na parede do útero. Aqueles miomas embolizados costumam não causar mais sintomas e reduzir consideravelmente de volume. O procedimento costuma durar no máximo 1h30 e tem outras vantagens. Uma delas é o menor tempo de recuperação que nós temos. Então, a paciente não é submetida à anestesia geral, o tempo de internação hospitalar é de 1 a 2 dias e a recuperação para as atividades normais é bem mais curta que nos procedimentos cirúrgicos. Muita gente tem mioma, muita gente tem dúvida. Olha a pergunta que apareceu aqui na nossa tela da Renata. Quem tem mioma pode tomar anticoncepcional, doutora Ana Lúcia? Pode. O anticoncepcional, o mioma ele não é uma contraindicação para o uso de anticoncepcional. Inclusive, ele consegue controlar, numa parte das vezes, os sintomas relacionados ao mioma, que é o aumento de sangramento e cólica menstrual. Pode diminuir um pouco. Exatamente. Claro que cada tratamento tem que ser avaliado em relação à condição da paciente e à opção do médico e do paciente. Mas o anticoncepcional, ele pode aliviar os sintomas. Agora, doutor Maluf, a gente está vendo aqui os tamanhos que os miomas podem chegar. É óbvio, como a gente disse, né, que se o mioma for grande assim, ele vai provocar um pouco de inchaço na barriga. Até às vezes dá para ver que a pessoa tem um mioma, né? Qual que é a diferença desse inchaço? A gente tem duas bexigas aqui representando esse inchaço. Qual é a diferença dessas duas bexigas e o que elas estão representando? Quer dizer, essa bexiga é uma bexiga mais durinha, que representaria o aumento do mioma, né? Que, como a Ana mencionou, é uma coisa mais fibroelástica. Uhum. Por outro ela tem uma elasticidade, ela tem uma resistência, ela afunda assim um pouquinho. Exato. Essa outra bexiga tem uma consistência mais de água mesmo. Quer dizer, como realmente é uma bexiga cheia de água. Uhum. E ela, quer dizer, a gente consegue até afundar mais a mão nela. Exato. Nessa está representando os sintomas ou parte dos sintomas do câncer de ovário. Por quê? Porque o câncer de ovário é um câncer que a gente diz silencioso no começo. Quer dizer, diferente, por exemplo, de outros cânceres, esse câncer geralmente não dá dica de quando ele começou a nascer. Aliás, na verdade, 90% dos tumores de ovário não começam no ovário, começam nas trompas e aí migram para o ovário e aí do ovário eles vão para o peritônio. Então, o que é o peritônio? É uma membrana, como a pleura que reveste o pulmão, o peritônio reveste todos os órgãos abdominais. E a hora que essa doença ela vai para o peritônio, ela vai fazer os furinhos e aí o líquido que vai passando no nosso corpo vai se acumulando no abdômen. Ah, por isso que fica assim. E por isso que a gente está vendo aqui que a única relação que pode se estabelecer entre mioma e câncer de ovário é um inchaço na barriga. Mas uma coisa não tem a ver com outra. Mioma não tem dá mais chance de ter câncer no ovário. Mioma não tem nenhuma chance de dar câncer nem no útero nem no ovário, mas água na barriga, claro que não é a única causa câncer de ovário, mas câncer de ovário é uma das causas principais, é um dos sintomas principais e é o que leva muitas vezes as mulheres aos médicos, aumento do volume abdominal. E a gente está vendo outros sintomas aqui que a gente está mostrando, ó, dor e inchaço abdominal, alteração no hábito intestinal, aumento da frequência do xixi, náusea, vômito, sangramento, alteração de peso. Algum deles é mais frequente? Então, o aumento do volume abdominal seria um dos principais, uma alteração do hábito intestinal, um desconforto, uma má digestão.
O problema e essa é uma coisa muito difícil para a mulher reconhecer, são sintomas muito vagos, são sintomas que podem aparecer com outras várias causas. E um outro ponto importante é que câncer de ovário, ele se manifesta geralmente pela doença avançada. Então, diferente de câncer de mama, de próstata, de colo de útero, de cada 10 mulheres que nós vemos com câncer de ovário, 8 delas a doença não está mais restrita ao ovário ou à trompa. Ela já tem pontos no peritônio e é daí que vem os sintomas. Então, você não consegue muitas vezes diagnosticar a doença numa fase tão precoce. E por isso que é mais difícil de tratar e de curar. É o mais letal do câncer feminino. A gente vai ver agora uma boa notícia, claro. A Mariana, minha xará, conseguiu diagnosticar e conseguiu curar o câncer. E não só isso, conseguiu realizar o maior sonho da vida dela, que era ser mãe. Vamos ver. Quando completaram 1 ano de casados, a Mariana e o Alexandre começaram a planejar a gravidez. Mas nos exames de rotina veio a má notícia. Eu descobri que eu tinha um teratoma no ovário, que é um tumor benigno. Até então, né, a gente achou que fosse um tumor benigno. E foi aí que a gente descobriu na biópsia da cirurgia que não, que era um câncer. Foi preciso também tirar o útero, porque o câncer já tinha se espalhado. Mas a Mariana conta que nunca teve nenhum sintoma. Esse que é o grande problema, que ele não tem nenhum sinal e sintoma específico. Então, assim, ele é pouco frequente, mas ele é altamente letal. Ele corresponde aproximadamente a 23% dos cânceres ginecológicos. Mas, por outro lado, ele causa por volta de 50% das mortes por câncer ginecológico. Hoje, eu com um pouco mais de conhecimento, né, da questão do câncer de ovário, eu consigo até identificar algumas coisas do tipo, ai, nossa, eu lembro que minha barriga ficou um pouquinho mais inchada, né? Algumas coisas eu identifico, mas não foi através disso que eu descobri. Depois da quimioterapia, quando a doença parecia controlada, outro exame apontou o retorno do câncer no abdômen. Somando as 2 vezes que a Mariana travou essa luta contra o câncer, foram 4 anos de tratamento e mais 1 ano e meio de manutenção. Só que o que torna essa história ainda mais bonita é que a cura da doença chegou junto com a realização do maior sonho desse casal. Eles já estavam tentando a adoção. Na minha família teve caso de adoção, então isso para mim era bem tranquilo. E depois de 1 ano e meio de espera, o João Pedro e as gêmeas Beatriz e Rafaela chegaram de uma vez só. Eu precisei passar por isso para estar passando por isso agora, para estar com eles, para ter encontrado meus filhos. Porque hoje eu tenho certeza que, assim, eles não viriam da minha barriga, né? E que isso é o que menos importa. Que eles nasceram mesmo do nosso coração, porque foram muito desejados. A gente aprende demais uma série de coisas. Eu acredito que a principal delas é que a paciência e a persistência são extremamente importantes. Lutar e acreditar. A gente precisa acreditar que vai dar certo. E deu. E deu, graças a Deus. Aqui, ó. Deu 3 coisinhas maravilhosas. Que delícia, família linda, que bom todo mundo junto assim. Agora, doutor Maluf, a gente viu sintomas inespecíficos, como é que faz afinal para descobrir o câncer de ovário? Então, assim, a primeira informação é que diferente de tumor mama, colo, próstata, não tem rastreamento. Então, não tem nenhum super exame que de rotina a gente detecta ou consegue detectar mais precoce e diminuir mortalidade. Em sabendo disso, a gente seguia muitas vezes pelos sintomas ou exames inespecíficos. Então, exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, exames de sangue, que é um marcador tumoral chamado CA-125, que vão dar a suspeita. Mas o diagnóstico de certeza, Mari, vem através da biópsia ou da cirurgia, até porque tem vários tipos de câncer de ovário. E câncer de ovário, diferente de outros tumores, é melhor em jovem do que em pessoas mais idosas. Então, provavelmente... Melhor quer dizer, ele avança menos rápido. Ou responde melhor aos tratamentos. Então, para essa moça jovem, provavelmente ela teve um tipo de câncer, provavelmente um tipo até mais favorável do que de pessoas acima de 70, 80 anos de idade. E ela foi mãe, que é o sonho de muitas mulheres que descobrem o câncer e de tantas outras mulheres que também estão sonhando com isso. Se eu descobrir um câncer no ovário, ainda posso ser mãe? Quer dizer, posso engravidar? A gente viu que a Mari foi mãe de outro jeito, que também é maravilhoso. Sem dúvida. Acho que toda paciente com câncer, ela tem que ser orientada em relação à preservação da fertilidade.
Claro que o câncer de ovário, muitas vezes, como a gente falou, ele é diagnosticado num estágio que não nos permite. Mas dependendo da idade da paciente, do desejo reprodutivo, se o câncer de ovário ele atinge um ou os 2 ovários, se tem implantes peritoneais, o tipo histológico do ovário, sem dúvida, esse assunto ele tem que ser abordado pelo oncologista e pelo ginecologista que está seguindo. Vale a pena falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai saber, será que câncer de ovário tem relação com a endometriose? A gente volta já já. G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, a gente começa com eleições, vamos falar sobre a pesquisa Ibope de intenção de voto. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro aparece com 59% e Fernando Haddad com 41%. No G1, dá para você ver os diferentes cenários da pesquisa e as diferenças de voto entre homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, por nível de escolaridade e por aí vai. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo. E morreu nesta madrugada o jornalista e radialista Gil Gomes. Ele tinha 78 anos e passou mal em casa ontem à tarde. Dono de uma voz poderosa, Gil Gomes começou a carreira como locutor esportivo, mas se tornou conhecido pelas reportagens policiais na TV nos anos 90. E no Distrito Federal, uma cobra que tinha desaparecido há 2 semanas em um prédio e estava tirando o sono dos moradores, finalmente foi encontrada. A cobra era criada por um morador que não tinha autorização para isso. O animal fugiu por uma tomada e chegou a ser visto em outro apartamento. O dono assinou termo circunstanciado, pode ser multado ou cumprir até 1 ano de prisão, Mari. Esse sim é um bom motivo para insônia, Cauê. Valeu pelas informações, até mais, bom trabalho. Tchau. Agora a gente vai voltar ao nosso tema para falar de uma pergunta muito comum. Endometriose pode ter relação com câncer de ovário? Então esse é um tópico bastante discutido. Existe um trabalho importantíssimo publicado numa revista que todos nós conhecemos, chamado Lancet Oncology, 2012, mais de 10 mil pessoas. E o que mostrou é que a endometriose grave, aquela que a paciente tem sintomas importantes e ela se queixa dos sintomas, ela percebe, ela tem relação com câncer. Com câncer chamado células claras, com câncer endometrióide ou com câncer seroso de baixo grau. São 3 tumores diferentes de ovário que têm relação com endometriose. Mas é importante entender que são endometrioses graves. A maioria das mulheres que têm endometriose não são endometrioses graves. E nesse segmento, nessa parte, não existe uma relação de endometriose com câncer, só nos casos muito importantes. E aí, no caso de tratar essa endometriose grave, pode diminuir a chance de ter um câncer? Supostamente sim, né? Na verdade, agora tem toda essa pesquisa mostrando que tratamento agressivo, particularmente cirúrgico, pode diminuir, mas além disso, a endometriose é tratada muitas vezes com cirurgia e medicamentos, não só para reduzir potenciais chances de câncer, mas também, Mari, para permitir que mulheres inférteis se tornem férteis, para diminuir dor e desconforto, para evitar, por exemplo, uma obstrução intestinal ou do trato urinário causado pela endometriose, que apesar de ser uma lesão benigna, ela pode ir comprimindo os órgãos abdômeno-pélvicos. Então, é uma doença que pode ser perigosa. Agora, vamos falar sobre anticoncepcional, doutora Ana Lúcia. Relação com anticoncepcional e o câncer de ovário. Anticoncepcional pode, de alguma maneira, prevenir o câncer de ovário? Pode, ele pode prevenir o câncer de ovário porque um dos fatores de risco para câncer de ovário é a ovulação. Então, aquelas mulheres mais expostas à ovulação, como aquelas que não engravidam pouco, ou então que têm uma menstruação, uma menarca precoce, uma menopausa tardia, elas acabam tendo uma chance maior de risco de câncer de ovário. Como o anticoncepcional, ele inibe a ovulação, ele é considerado sim um fator protetor para câncer de ovário. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver aqui a pergunta da Daniela. Tenho muita dor no ovário esquerdo. É sinal de câncer? Na maioria das vezes, não. Na verdade, não dá para saber se a dor dela é no ovário, porque a dor dela é pélvica e pode ser de qualquer estrutura da pelve. Mas muitas vezes não. Mas o ponto importante é, se você tem algum sintoma na região pélvica, tem que procurar o ginecologista para fazer uma avaliação mais detalhada. E os tratamentos? Quando uma pessoa finalmente, então, descobre o câncer de ovário, que a gente já viu que é difícil de descobrir, quais são os tratamentos? Então, Maria, essa é uma parte muito importante.
de todos os cânceres da mulher, esse é o mais perigoso. Mas esse é o câncer que exige o maior preparo das equipes médicas. Porque, como eu falei, a maioria dos casos a doença está espalhada no abdômen, então você vai precisar de equipes cirúrgicas de incrível categoria. Hoje em dia a gente avançou além da quimioterapia para tratamentos dentro do abdômen, que permitem que as doses sejam doses gigantescas, matando o tumor dentro do abdômen, com ou sem um aumento de temperatura local. Nós caminhamos hoje para drogas que bloqueiam a vascularização dos tumores, drogas que atacam o ponto pelo qual o tumor cresce, ou seja, essa é uma doença que vem avançando muito e que permite hoje, né, como ontem a gente estava conversando, que eu vi tantas pacientes com câncer de ovário, que mulheres que antigamente não tinham nenhuma chance de cura, hoje estejam curadas da doença. Então a cura, ela existe, ela vem crescendo à medida que os tratamentos vão melhorando, mas é fundamental que as mulheres elas procurem centros especializados para tratar câncer de ovário. Daqui a pouco tem Bem Verão e a gente vai saber se realmente para emagrecer a gente precisa gastar muito dinheiro. Será que precisa? Eu pagava 45 a 50 numa pizza, que eu posso hoje, com esse dinheiro, comprar metade do meu cardápio. G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, a gente começa com eleições, vamos falar sobre a pesquisa Ibope de intenção de voto. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro aparece com 59% e Fernando Haddad com 41%. No G1, dá para você ver os diferentes cenários da pesquisa e as diferenças de voto entre homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, por nível de escolaridade e por aí vai. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo. E morreu nesta madrugada o jornalista e radialista Gil Gomes. Ele tinha 78 anos e passou mal em casa ontem à tarde. Dono de uma voz poderosa, Gil Gomes começou a carreira como locutor esportivo, mas se tornou conhecido pelas reportagens policiais na TV nos anos 90. E no Distrito Federal, uma cobra que tinha desaparecido há 2 semanas em um prédio e estava tirando o sono dos moradores, finalmente foi encontrada. A cobra era criada por um morador que não tinha autorização para isso. O animal fugiu por uma tomada e chegou a ser visto em outro apartamento. O dono assinou termo circunstanciado, pode ser multado ou cumprir até 1 ano de prisão, Mari. Esse sim é um bom motivo para insônia, Cauê. Valeu pelas informações, até mais, bom trabalho. Tchau. Agora a gente vai voltar ao nosso tema para falar de uma pergunta muito comum. Endometriose pode ter relação com câncer de ovário? Então esse é um tópico bastante discutido. Existe um trabalho importantíssimo publicado numa revista que todos nós conhecemos, chamado Lancet Oncology, 2012, mais de 10 mil pessoas. E o que mostrou é que a endometriose grave, aquela que a paciente tem sintomas importantes e ela se queixa dos sintomas, ela percebe, ela tem relação com câncer. Com câncer chamado células claras, com câncer endometrióide ou com câncer seroso de baixo grau. São 3 tumores diferentes de ovário que têm relação com endometriose. Mas é importante entender que são endometrioses graves. A maioria das mulheres que têm endometriose não são endometrioses graves. E nesse segmento, nessa parte, não existe uma relação de endometriose com câncer, só nos casos muito importantes. E aí, no caso de tratar essa endometriose grave, pode diminuir a chance de ter um câncer? Supostamente sim, né? Na verdade, agora tem toda essa pesquisa mostrando que tratamento agressivo, particularmente cirúrgico, pode diminuir, mas além disso, a endometriose é tratada muitas vezes com cirurgia e medicamentos, não só para reduzir potenciais chances de câncer, mas também, Mari, para permitir que mulheres inférteis se tornem férteis, para diminuir dor e desconforto, para evitar, por exemplo, uma obstrução intestinal ou do trato urinário causado pela endometriose, que apesar de ser uma lesão benigna, ela pode ir comprimindo os órgãos abdômeno-pélvicos. Então, é uma doença que pode ser perigosa. Agora, vamos falar sobre anticoncepcional, doutora Ana Lúcia. Relação com anticoncepcional e o câncer de ovário. Anticoncepcional pode, de alguma maneira, prevenir o câncer de ovário? Pode, ele pode prevenir o câncer de ovário porque um dos fatores de risco para câncer de ovário é a ovulação. Então, aquelas mulheres mais expostas à ovulação, como aquelas
que não engravidam, engravidam pouco, ou então que tem uma menstruação, uma menarca precoce, uma menopausa tardia, elas acabam tendo uma chance maior de risco de câncer de ovário. Como o anticoncepcional, ele inibe a ovulação, ele é considerado sim um fator protetor para câncer de ovário. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual, vamos ver aqui a pergunta da Daniela. Tenho muita dor no ovário esquerdo, é sinal de câncer? Na maioria das vezes, não. Na verdade, não dá para saber se a dor dela é no ovário, porque a dor dela é pélvica e pode ser de qualquer estrutura da pelve, mas muitas vezes não. Mas o ponto importante é, se você tem algum sintoma na região pélvica, tem que procurar o ginecologista para fazer uma avaliação mais detalhada. E os tratamentos? Quando uma pessoa finalmente, então, descobre o câncer de ovário, que a gente já viu que é difícil de descobrir, quais são os tratamentos? Então, Maria, essa é uma parte muito importante. De todos os cânceres da mulher, esse é o mais perigoso. Mas esse é o câncer que exige o maior preparo das equipes médicas. Porque, como eu falei, a maioria dos casos a doença está espalhada no abdômen. Então, você vai precisar de equipes cirúrgicas de incrível categoria. Hoje em dia, a gente avançou além da quimioterapia para tratamentos dentro do abdômen, que permitem que as doses sejam doses gigantescas, matando o tumor dentro do abdômen, com ou sem um aumento de temperatura local. Nós caminhamos hoje para drogas que bloqueiam a vascularização dos tumores, drogas que atacam o ponto pelo qual o tumor cresce. Ou seja, essa é uma doença que vem avançando muito e que permite hoje, né, como ontem a gente estava conversando, que eu vi tantas pacientes com câncer de ovário, que mulheres que antigamente não tinham nenhuma chance de cura, hoje estejam curadas da doença. Então, a cura, ela existe, ela vem crescendo à medida que os tratamentos vão melhorando, mas é fundamental que as mulheres, elas procurem centros especializados para tratar câncer de ovário. Daqui a pouco tem Bem Verão e a gente vai saber se realmente, para emagrecer, a gente precisa gastar muito dinheiro. Será que precisa? Eu pagava 45 a 50 numa pizza, que eu posso hoje, com esse dinheiro, comprar metade do meu cardápio. Quanto custa emagrecer? Saúde tem preço? Agora é hora do Bem Verão. Anderson Frigo conta pra gente. Tem gente que inventa 1 milhão de desculpas para fazer dieta. E uma dessas desculpas é que custa muito caro. Mas será que custa mesmo? Não, não é caro. E quem tá falando isso é uma turma que era expert em gastar muito com comidas bem calóricas. Sem contar os 7 litros de refrigerantes por dia. Uma média de R$150 de gasto com refrigerante. Se o João esvaziava o bolso com refri, o Anderson com doces. Os bolos eram os preferidos. Tinha que ter isso no carrinho. Entre R$150 a R$200. As novas escolhas deixaram o carrinho mais colorido e cheio de saúde. E entre um corredor e outro, eles estão resistindo às guloseimas. Quando a gente entrou no projeto, comer saudável era horrível, né? Hoje eu vejo que não. Todos passaram a comer muito melhor e a pagar menos por isso. Eu pagava 45 a 50 numa pizza, que eu posso hoje, com esse dinheiro, comprar metade do meu cardápio. A Luciné deixou de gastar R$200 por semana em bobeiras. E a nova compra do mercado sai por R$100. Antes, em uma semana, o João gastava R$300 só com gordices. Agora gasta 80 em comidas saudáveis. O dinheiro do Anderson também rende mais agora. E de quebra, ele está fazendo uma poupança que não tem preço. Porque hoje a vida é muito melhor. Hoje eu tenho ânimo, tenho disposição, eu tenho vontade de fazer as coisas. Então, se alguém disser por aí que fazer dieta custa caro... Mentira, mentira. Não é não.
É isso aí, saldo positivo na conta, saldo negativo na balança, que é o que todo mundo quer, né? Agora, doutora Ana Lúcia, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco para o câncer de ovário? A gente já falou um pouco que mulheres que menstruam muito cedo têm mais chance de ter. Mulheres que entram na menopausa mais tarde também, né? Também. A exposição às ovulações, ela acaba sendo um fator de risco maior para o câncer de ovário. Então, uma menarca precoce, menopausa tardia, aquelas mulheres que não engravidam, que não amamentam, são mulheres que têm um fator a mais de risco para o câncer de ovário. Aproveitando o gancho da saúde ali, a gente tem que considerar também a questão da falta de atividade física, da obesidade, do sedentarismo, que não só em relação ao câncer de ovário, mas aos cânceres de maneira geral, acabam sendo fatores de risco. E tem o fator hereditário também. Então, aquelas pessoas que têm o histórico familiar em parentes de primeiro grau, seja a mãe ou então a filha, né, que tem o câncer de ovário, a irmã, elas têm que ser olhadas de uma maneira mais especial, porque elas possuem um fator de risco aumentado. Qual que é o peso da genética nisso tudo, doutor Maluf? Então, de cada 10 casos de câncer de ovário, entre 1 a 2 é puramente genético. 2 genes mais culpados, vamos colocar assim, um chama BRCA1, outro BRCA2, mas tem outros. Tem da síndrome de Lynch, PALB-B2, mas esses 2 são os mais importantes. Para quem tem a mutação do BRCA1, o risco de ter câncer de ovário chega em 50%. Para quem tem BRCA2 mutado, ele chega em 30%. Então, para essas mulheres, quando diagnosticadas com a mutação, o que é feito de rotina, Mari, são cirurgias preventivas, ou seja, quando a mulher vai chegando na fase perto da menopausa, ela tem uma remoção preventiva das trompas e dos ovários. Dá para esperar a idade fértil, então? Na maioria das vezes, sim. Tá. Ou uso de medicações que são protetoras contra câncer de ovário. Mas esse, outra vez, é um grupo muito específico de mulheres. E o ovário policístico, doutora Ana Lúcia, que a gente viu ali nos sintomas, também é um fator importante? Nos sintomas não, nos fatores de risco. Ele acaba sendo um fator de risco importante. O ovário policístico ele é uma doença bem comum, né, nas mulheres. Ele pode dificultar, inclusive, a fertilidade. E essas mulheres, elas têm também que ser olhadas com atenção, porque isso acaba sendo um fator de risco para câncer de ovário. Mais uma dúvida do nosso auditório virtual da Ana. Qual a diferença entre mioma e pólipo? Essa é uma dúvida muito frequente. O mioma e o pólipo, os dois, eles podem acometer o útero. O mioma, ele é um tumor benigno do útero, ele é fibroelástico e normalmente ele está associado à parede ou então à cavidade uterina. Já o pólipo, ele é exclusivo da cavidade uterina e ele pode compartilhar dos mesmos sintomas do mioma, né? Ele pode dar cólica menstrual, ele pode dar sangramento menstrual, né? O pólipo cresce tanto quanto o mioma, não? Ele pode crescer, mas não tanto, e ele tem uma característica histológica, ou seja, uma característica da anatomia patológica diferente do mioma. Ele é tipo um penduricalhozinho. Assim, e o mioma, e o pólipo, diferentemente do mioma, ele pode se malignizar. Por isso, todo pólipo diagnosticado, ele tem que ser retirado. Tão importante isso, porque tem muita gente que descobre um pólipo. E o que leva um pólipo, por exemplo, a virar um tumor maligno? Então, na verdade, Mário, o pólipo ele é ou benigno ou maligno. Ele já nasce assim, não é que ele se transforma. Então, tem pólipos que já são câncer, mas então estamos falando de câncer daí de útero, né? Então, o carcinoma endometrioide, o carcinoma seroso são tumores que podem se manifestar como um pólipozinho na região do útero. No ovário, nós não temos pólipo, nós temos aí uma massa, que é a manifestação. A massa pode ser toda sólida ou ela pode ter líquido dentro, mas um componente sólido dentro dessa lesão. E esse tipo de pólipo no útero é mais fácil de retirar e acabou o problema? Depende. É que ultrassonograficamente você não consegue fazer essa distinção. Então, muitas vezes a gente tem que abordar cirurgicamente porque essa distinção ela é feita através do resultado do anátomo patológico, do patologista. Entendi. Por isso que a gente acaba retirando os pólipos uterinos. Muitas dúvidas, ficou coisa para falar ainda, mas foi um prazer tê-los aqui. Obrigada pela companhia, são os dois. Espero que a gente tenha esclarecido muitas perguntas e a gente volta amanhã. Se cuida, se você perdeu algo, tá tudo lá no Globoplay. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro.